Olá, meus queridos irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, estou aqui para explicar um detalhe interessante. Nas duas primeiras ministrações eu coloquei apenas o áudio, mas dessa vez eu preferi deixar o vídeo, ainda que o vídeo esteja com um certo problema. Qual é o problema? Ele fica travando, então ele fica fazendo pequenos movimentos e aí você vai observar isso. Contudo, ele aparece os slides. Você vai ver que as pessoas estão afastadas das cadeiras. A gente fez a ministração durante um período de pandemia, era exigido esse distanciamento, etc e tal, tá ok? Mas foi muito legal, foi um prazer estar com os irmãos aí. Um forte abraço para cada um deles, tá? Dos irmãos em Fortaleza, lá no Ceará. E eu vou deixar aqui esse vídeo na íntegra. Tem algumas perguntas difíceis, principalmente difíceis de se responder quando você não tem um prazo para responder esse tipo de pergunta, que às vezes não está nem um pouco fora do tema, mas que é importante para quem está ali, para quem fez essa pergunta. Procurei responder de uma maneira mais simples possível, né? E também espero que você compreenda. Futuramente espero fazer uma explanação maior sobre esse assunto, que eu acho muito interessante. Ó, vou deixar aqui para você o vídeo inteirinho, tá? E peço que você assista com carinho. Se você achar que o vídeo, por acaso, dele ficar travando um pouquinho, pode te incomodar, coloca um fone de ouvido e fica como se fosse um podcast, como eu fiz nas duas ministrações anteriores. Essa é a última, é a conclusão, tá ok? Forte abraço, ore por nós. Meus irmãos, vou procurar ter o auxílio do slide aí, para a gente poder desenvolver o assunto, digamos, sistematicamente, de uma forma que fica claro para a gente compreender. Mas antes, eu vou pedir que você abra Apocalipse capítulo 5, verso 10. Eu vou ler o verso 9. Claro, eu preciso pontuar que nós tivemos aqui 3 dias, né? Na verdade 3 períodos para apresentar Apocalipse em Daniel, arrebatamento, vinda, ressurreição. Vamos falar sobre milênio agora. É muito assunto, evidentemente, a gente precisou condensar muitas coisas. Estou tentando ser o mais simples, mas não simplista, mas o mais simples possível, para que a gente possa tentar acompanhar biblicamente e conseguir chegar às conclusões, né? Na verdade, até agora nós lemos muitos versos que eles quase que se auto-explicam, e eu peço perdão aos irmãos pela velocidade, talvez, das mudanças de conteúdo, né? Vamos para verso tal, vamos para verso tal. Talvez os irmãos possam não conseguir acompanhar isso aí, mas eu vou procurar ser mais tranquilo nessa desenrolar do assunto. Apocalipse capítulo 5 diz o seguinte, verso 9: E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes. Os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão aonde? Sobre a terra. Essa promessa de reinar sobre a terra é algo muito grande e é algo que às vezes a gente não tem noção porque é chamado Evangelho do Reino de Deus. Porque esse reino, chamado reino milenar, o reino de 1000 anos, ele está na Escritura, a gente vai ver ele aqui. E muitas vezes algumas pessoas dizem assim: mas ele só fala uma vez dele. Será que é uma vez só que a Bíblia fala sobre isso? Né? E a Bíblia fala que Deus nos fez reis e sacerdotes, e eles reinarão. É futuro, não é agora. Eles reinarão sobre a terra. Espiritualmente, nós já fomos até mesmo ressuscitados em Cristo. Sabia disso? Você morreu em Cristo, você foi sepultado com Cristo, você ressuscitou com Cristo. Contudo, isso é a tipificação no sentido espiritual. Agora, você está inclusive já assentado em lugares celestiais com Cristo, porque o cabeça está lá
logo o corpo todo desfruta disso aí no âmbito espiritual. Porém, isso não aconteceu ainda no sentido de você ressuscitar literalmente, a menos que você não crê na ressurreição literal, mas nós cremos, graças a Deus. A mesma coisa ocorre com o reino. Deus nos fez reis e sacerdotes, ou seja, o que está dizendo disso? Deus está em você, em mim, cada cristão, Ele está desenvolvendo em nós um caráter para sermos sacerdotes e reis sobre as nações, ou seja, reinarão sobre a terra. Como é que está escrito aí? Os fizestes reis e sacerdotes e eles reinarão sobre a terra. Esse é um texto importante, mas não é só ele, tá? Vamos lá, muda o próximo slide, por favor. Olha aí, ó. Não, pode pular esse aí também, de novo. Vamos, mais um, já falei sobre isso aí também, de novo. Vai mais, próximo, vai, e aí, depois desse aí vai chegar, isso. Aqui, não sei se vai dar para os irmãos lerem, está bem pequeno. Está falando do agora e ainda não. Vou colocar aqui no meu celular para me acompanhar também. Diz assim, Lucas 17, 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele ali ou ele aqui, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse os discípulos: dias virão em que desejareis ver o dia do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos-ão: eis-o aqui e ele ali, não vades nem os sigais, porque, como o relâmpago ilumina desde a extremidade do céu até outra extremidade, também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por essa geração. Então aqui começa, eu acredito que o slide não vai dar para os irmãos acompanharem. Você está dando para ler aí? Tá? Então tá bom. Desculpa. Vamos lá, próximo slide aí. Nós vamos falar sobre o milênio. Quando Pilatos pergunta a Jesus sobre a verdade, sobre quem ele era, algumas pessoas não se tocam de um detalhezinho muito importante que Jesus fala ali, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas o que é milênio? Milênio significa 1000 anos, tá? Na teologia talvez alguns vão chamar de quileasmo, mas o milênio, 1000 anos. Agora nós vamos para Apocalipse 20, e lá está falando sobre milênio. Você vê a vinda de Cristo em Apocalipse 19, o cavaleiro do cavalo branco. E é dito o seguinte: eu vi, lembrando que João tem várias visões em Apocalipse, várias terminam uma visão, tem outra. Eu vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia ou corrente na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por quanto tempo? O amarrou por 1000 anos. Ele lançou no abismo e o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações. Até quando? Até que os 1000 anos se acabem. E depois é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então, aqui está dizendo o seguinte: Satanás vai ficar preso. Ele não está preso, embora alguns dizem: ah não, Satanás está preso hoje, que ele está limitado em seu poder. Não é isso que está dizendo. Está dizendo que Satanás ficaria preso para que não enganasse mais as nações. Porém, nós vemos as nações sendo enganadas sim, fortemente. Paulo mesmo, ele vai dizer que tentou ir a Tessalônica, se não me engano, porém Satanás nos impediu. Ele fala: nós não ignoramos os seus ardis. Pedro vai falar sobre o leão, o Satanás que ruge como um leão ao nosso derredor. Então a Bíblia tem vários e vários textos falando sobre Satanás estar solto. Ah, mas a Bíblia fala sobre amarrar o valente. Ali, se você pegar o contexto, você vai ver claramente que se trata de expulsar demônios, e não se trata de Satanás estar literalmente amarrado lá e não poder enganar as nações.
porque as nações estão sendo enganadas. Porém, aqui, a primeira coisa que ocorre é: se Cristo vai reinar, e Ele vai reinar, não pode ter inimigo atrapalhando o reino dele. Porque esse reino, ele tipifica o sábado, ou seja, um descanso, e só pode descansar se não tiver um inimigo para atrapalhar. Agora esse inimigo está amarrado por 1000 anos. E aí fala: até que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Depois é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Por quê? Nós vamos ver. Eu vi tronos, e se assentaram sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. Eu vi as almas daqueles que foram degolados, como eu falei ontem, pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Então João está deixando bem claro que o período dessas coisas é depois da besta, certo? Amém? Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos acabaram. Essa é a primeira ressurreição, chamada também de ressurreição dos santos. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, que é o lago de fogo, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Falou de novo de 1000 anos. E, verso 7, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E aí é por pouco tempo. Sairá a enganar as nações, Gog e Magog, que estão nos 4 cantos da terra, né? Cujo número é como a areia do mar, para os ajuntar em batalha. Então Satanás, assim que ele é solto por pouco tempo, ele vai fazer o quê? As nações passaram 1000 anos sem Satanás atormentar elas, sem enganar elas. Só que Adão foi provado no jardim, sim? Foi. Mesmo que o jardim era lindo e tudo, ele foi provado, a sua fidelidade foi testada. Abraão foi provado, todos nós somos provados, somos tentados. Jesus foi tentado no deserto. O primeiro Adão foi tentado e o último Adão também foi, mas Jesus foi vitorioso. Então, o período do milênio, embora eles passem um período com Satanás amarrado, sendo instruídos na palavra de Deus, nós vamos ver isso, embora tudo isso aconteça, eles não estão isentos de serem provados. Então Satanás é solto por pouco tempo para provar as nações, e aí ele ajunta aquele grande número que vai acabar seguindo ele para a batalha, mas não vai ter guerra aqui. Esse é um diferencial entre a guerra de Gog e Magog, que acontece antes, que é chamada de Batalha do Armagedon também, mas Gog e Magog em Ezequiel. A Batalha do Armagedon ocorre antes do milênio, que é na vinda do Senhor Jesus contra o anticristo e os seus exércitos, mas aqui não vai ter batalha. Ele vai juntar o povo para a batalha e diz assim: e subiram a largura da terra, sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada de Deus, e desceu o fogo do céu e os devorou. Não teve briga, não teve batalha, só teve a intenção da batalha. E o diabo que os enganava foi lançado aonde agora? Agora ele foi lançado no lago de fogo e de enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e noite serão atormentados para todo sempre. Cara, eu acabei pulando a parte de Apocalipse 19, ficou um pouco desconectado para quem não está acostumado com o contexto. Então vou voltar. Apocalipse 19 narra Jesus vindo como um cavaleiro do cavalo branco, e aí o anticristo, ou a besta, e os seus exércitos estão reunidos para fazer guerra contra o cavaleiro do cavalo branco, contra Cristo. Então Jesus vem, faz a guerra, essa guerra é chamada Batalha do Armagedon. Você já deve ter visto até filme com esse nome, Armagedon. E aí Jesus, na sua vinda, ele faz isso, ele faz essa guerra, tira o poder dos governos do mundo, que é aquela estátua de Daniel que a gente tinha visto ontem, toma o poder, prende Satanás. Satanás fica preso, ele inicia o seu reino de 1000 anos. Por que 1000 anos? Porque isso está relacionado com os dias da criação. A Bíblia fala que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então para nós é 1000 anos, mas para Deus é como se fosse um dia.
E aí você vai ver essa aplicação muito forte quando os doutores da igreja primitiva, eles vão sempre falar o seguinte: 6.000 anos vão acontecer de Adão até a vinda do Messias. Então de Adão até o Messias vai passar 6.000 anos, ou 6 dias. São 6 dias trabalhosos, onde Deus está trabalhando, e Jesus fala: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Só que quando chegar o 7º dia, qual que é o nome do 7º dia? Descanso. O sábado. O 7º dia, que é o milênio, é um dia, ou seja, 1.000 anos literais de descanso. É o dia em que Cristo vai repousar e Ele vai reinar sobre a terra com os seus santos. Mas para que isso aconteça, Satanás tem que estar preso. Só que essa turma que foi das nações, não a igreja não é nações, a igreja são os reis. E Jesus então é chamado aqui de rei dos, e por isso que ele é chamado de rei dos reis, porque os santos estão reinando e Cristo reina sobre os santos. Entendeu por que rei dos reis e senhor dos senhores? Então acontece isso. Depois do milênio, Satanás sai para enganar as nações, para provar eles, para saber quem vai ser fiel ao Senhor mesmo. O grupo que vai seguir ele vai tentar fazer uma guerra, mas não vai haver guerra. A Bíblia diz que vai descer fogo do céu, vai consumir e vai levar Satanás para o lago de fogo. E aí já parte para o período do chamado juízo final. Mas vamos lá. Próximo slide aí, vamos lá. O milênio, a gente precisa entender o seguinte: o reino de Cristo é um reino eterno, não é isso que Daniel fala? Será um reino eterno, que não será passado a outro povo, porque os reinos do mundo foram dados aos povos, ao povo santo, dos santos do Altíssimo, e eles reinarão, lembra? Para todo sempre. Então o milênio é apenas uma partícula do reino eterno de Deus, é uma introdução desse reino, tá? Então os 1.000 anos iniciais, desde a posse do reino até a morte do último inimigo, ou a destruição. Quem que é o último inimigo? Paulo fala em 1 Coríntios 15 que o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. É claro, precisa matar todo mundo primeiro para depois matar ela, né? Então o último inimigo é a morte. Então significa o quê? Que durante o milênio vai haver morte dos desobedientes. Eles vão morrer, porque o salário do pecado é o quê? Morte. Então houve transgressão, vai haver morte. E por que essa severidade? Porque as pessoas não vão ter aquela desculpa de falar assim: eu fui tentada porque Satanás me tentou. Não, não foi. Foi por rebeldia, né? Ainda assim, a gente precisa entender, desde a posse do reino até a morte ser destruída, aí você tem um período milenar. Só uma pergunta, deu para entender aqui? Mesmo? Amém. Então vamos lá. A primeira coisa que devemos falar é que o milênio será um reino de paz. Isaías capítulo 9, verso 6. Eu vou ler aqui, muito pequenininho. Isaías 9, verso 6. Fala assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado, governo, está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O judeu, tendo uma ideia messiânica, ele sempre olhava para o Messias como rei. As profecias que apontavam Jesus, descendente de Davi, Messias, né? Como descendente de Davi, como aquele que o governo está sobre os seus ombros, aquele forte, poderoso, que vai desbravar os inimigos, vai desbaratar os inimigos. Na cabeça deles, isso ficou muito sólido. O Messias é um rei ungido, porque a palavra Messias ou Cristo é ungido. É um rei que veio para reinar. Quando Jesus vem na sua primeira vinda, eles simplesmente ignoraram todas as outras profecias que falavam acerca do Messias. Por exemplo, a profecia de Isaías 53, que fala que ele seria um servo sofredor, aquele que nós olhávamos para ele e não vinha nele parecendo em formosura, que desprezávamos, que era um ramo seco e tal. Profecias como fala que ele entraria, aí vem o seu Salvador, Jerusalém, de Zacarias, e vem o seu Salvador, humilde, montado num jumento, jumentinho, filha de jumenta. Então essas profecias, para o judeu, ele simplesmente desprezou, e por isso ele não pôde
Ele não pôde discernir o período da vinda de Jesus, que seria primeiro vir como servo sofredor, humilde, que vem com um jumentinho, e depois ele vem como rei. Eles não conseguiram distinguir essas coisas. Mas essa profecia aqui, que fala do menino que nos nasceu, o filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, para o judeu, Jesus já tinha que vir, tomar a posse do reino, e pronto, acabou. Não tem negócio de sofredor, que nada. Ele é descendente de Davi, então ele é descendente de rei. Então ele já tem que nascer em berço de ouro, dominar, afastar os romanos daqui, e glória a Deus, é isso que a gente espera. E não foi isso que aconteceu na primeira vinda. Jesus foi para a cruz e morreu. Entendeu? Só que as profecias falavam do reino. E ele fala: maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então o reino do milênio vai ser um reino de paz. Não vai ter inimigo para ficar fazendo guerra, não vai existir guerra, tá? Então nós vamos agora para Isaías capítulo 2, verso 4. Fala assim, aqui está escrito na frente: e ele, que é Jesus, julgará entre as nações e corrigirá. Ele vai ser um exímio pastor, literalmente. Ele é o bom pastor, o sumo pastor, e ele é o único grande pastor das ovelhas. Então ele julgará entre as nações e ele corrigirá muitos povos, e estes converterão ou transformarão as suas espadas em relhas, e o arado, relhas de arado, e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderá mais a guerrear. O que são aí essas peças, né? Então volta lá o outro slide, por favor. As nações que vão ser corrigidas pelo Senhor Jesus, elas vão transformar as espadas, que são armas de guerra, em equipamentos de agricultura. Então eles vão transformar a espada em relha de arado, que é uma ponta de arado, nós vamos ver ali. Vai pegar as lanças também e vão transformar em enxadas e coisas assim. Então volta lá, a relha é isso aí, a parte do arado que abre o sulco da terra. Então vai pegar a espada e vai fazer aquela parte. Se você verificar a pontinha debaixo do arado ali, ele tem uma pontinha que vai passando na terra e vai arranhando a terra. Ou seja, as nações não vão mais mexer com guerra, elas vão simplesmente viver, plantar e cultivar, e vão realmente viver como deveria ser desde o início. E aí, o próximo, as podadeiras, né, que vão ser, aliás, as podadeiras não, as lanças vão ser transformadas em podadeira. Então aquilo que era também um equipamento para matar, para ferir, fazer guerra, vai se transformar para cultivo. Tá bom? E onde está escrito isso? Isaías 2,4. Mas não só Isaías 2,4. Miqueias, próximo aí, 4,3. Miqueias vai profetizar exatamente a mesma coisa que Isaías. E julgará entre muitos povos, e corrigirá nações poderosas e longínquas, e converterão as suas espadas em relhas de arado, e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem mais aprenderão a arte da guerra, né? Então o que significa? Não vai existir guerra, é o reino de paz. E por que não está tendo guerra? Porque Satanás não está mais enganando as nações. Entendeu? Porque até a vinda de Cristo, Satanás está trabalhando. Ele fala, uma nação se levantará contra outra nação, reino contra reino, haverá guerras, rumores de guerra, todos aqueles sinais que nós já sabemos. Mas hoje ainda existe guerra, ou não? Sim ou não? Sim. Mas no reino de Cristo não vai ter guerra. Próximo. Aí, só falar isso aí, que na Escritura a gente tem cerca de 40 parábolas, e a maioria delas, praticamente todas, tem um propósito de falar do reino. Se você pegar as parábolas e entender que Jesus quer falar do reino, você vai entender claramente que ele fala, o reino de Deus é semelhante a isso, o reino de Deus é semelhante àquilo. O que é semelhante? Parecido com isso. Ele está fazendo uma comparação. O reino de Deus é assim. Então Deus está primeiro cultivando esse reino. O que ele está fazendo hoje? O que é a pregação? Ele está simplesmente recrutando pessoas para trabalhar no seu reino. Ou seja, os reis e sacerdotes que estarão sobre a terra ensinando as nações. Próximo aí. O reino sacerdotal. Por quê? Aí está pequenininho, mas se você quiser conferir, a gente vai estar em Êxodo 19, verso 5.
rapidinho, Êxodo 19, verso 5, você vai observar que existe uma condição quando Deus vai fazer um acordo com Israel. No Êxodo 20, o Senhor faz os 10 mandamentos, mas antes dos 10 mandamentos, Deus fala o seguinte, ó. Agora, pois, se é uma condição, se diligentemente ou com todo cuidado ouvides a minha voz e guardar a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, Israel. Deus chega para Israel e fala: se vocês ouvirem a minha voz e guardar o que eu estou falando, vocês vão ser para mim uma propriedade particular entre todos os povos, porque toda a terra é minha, mas vocês vão ser especiais. E vós me sereis, se ouvir, vão ser um reino sacerdotal e um povo santo. A pergunta que fica é: Israel ouviu a voz de Deus? O que você acha? Guardou? Senão, não precisava fazer uma nova aliança. Entendeu ou não? A proposta de Deus é preparar aquele povo para eles serem um reino sacerdotal. Significa o quê? Israel governaria todas as nações, se ouvir a voz de Deus. Essa é a proposta. Vocês vão ser um reis e sacerdotes, um reino sacerdotal. Vocês vão ser reis sobre as nações e vocês vão instruir todas as nações o caminho do Senhor. Fechou. Só que Israel já vai lá na lua de mel desse casamento, faz um bezerrão de ouro, começa a adorar Moloque, Astarote e outros deuses mais, até que a gente já sabe, né? Chega até a prática do satanismo mesmo. Olha o que Jesus fala com os judeus. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado. O reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação. Que nação é essa? Que nação é essa? É o Brasil? Essa nação não tem bandeira. Essa nação é a igreja, composta de judeus convertidos a Cristo e gentios convertidos a Cristo. O reino de Deus vai ser tirado de vocês e vai ser dado a uma nação para dar fruto. Próximo verso. Pedro então vai falar, 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Você que está com a sua Bíblia, é rapidinho. 1 Pedro 2, 9. Ele vai falar o seguinte: mas vós, que somos nós, sois a geração eleita, o sacerdócio real. Viu aí, reis e sacerdote? Lembra do primeiro verso que nós lemos agora? Que ele fala que eles serão reis e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Pedro está falando: vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Essa nação é a nação que recebe o reino de Deus. Quem? Nós. Aí ele fala: para quê? Para dar fruto. Aí ele fala: o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês que outro tempo nem eram povo, agora sois povo de Deus. Vocês que não tinham alcançado misericórdia, agora alcançaram misericórdia. Só para a gente ligar uma coisa com outra. Apocalipse capítulo 1, verso 6, Jesus vai falar: Cristo nos fez reis e sacerdotes de Deus e seu Pai. A Ele a glória e o poder para todos sempre. Amém. No capítulo 5 de Apocalipse, verso 10, vai falar também sobre reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Mas como assim? Ele já nos fez reis e sacerdotes no capítulo 1. No capítulo 5 fala que reinarão, futuro. Por quê? Porque é o agora e ainda não. Pela fé, nós já somos, as hostes espirituais da maldade já te enxerga assim. Mas o mundo te enxerga como Paulo diz, parece que nós somos escória da sociedade. Mas vai chegar um tempo em que nós vamos tomar posse do reino. Entendeu aí? Por quê? Primeiro precisa o rei saber o que ele vai fazer. E como que nós vamos ser sacerdotes se nós não vivemos uma vida de santidade? Como que nós vamos ser reis se nós não vivemos uma vida de justiça? Porque um rei, ele julga com equidade, com justiça. Então, Deus está tratando o nosso caráter
nos dando sabedoria, exigindo de nós que a gente venha viver uma vida santa, reta, justa, mesmo com as perdas que nós temos. E isso não é problema. Por que não é problema? Porque Ele está te prometendo um reino. O que é a sua casa? O que é o seu carro? O que é o seu emprego? Perto de um reino? Nada. Ainda mais do que um reino. A promessa que Ele nos fez é essa: a vida eterna, um corpo glorificado, imortal, incorruptível. Então, Apocalipse 26, então, vem a conclusão que serão sacerdotes de Cristo, de Deus e de Cristo, e reinarão, futuro também, com Ele 1000 anos. Próximo aí. Apocalipse 22, 5. Então já não haverá noite, nem precisará eles de luz de candeia na cidade santa, nem da luz do sol, porque Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. 1 Timóteo 2,12 diz: se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Mas eu te pergunto, e se não perseverarmos? A mesma condição que estava sobre Israel está sobre nós. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele por sua vez nos negará. Amém? Próximo aí. Então, deixei claro ali que hoje nós atuamos como embaixadores de Cristo. Embaixador é rei? Não, embaixador é um representante de um reino, de um país. Então hoje nós somos embaixadores de Cristo. Então, detalhe, só é necessária embaixada, olha lá, além das fronteiras da nação. Mas vai chegar um tempo em que a gente vai tomar posse do reino. Então, se tem embaixador, é porque o reino aqui não é aquilo que era para ser, certo? Então, se nós somos embaixadores do reino, a gente tem o reino em nós, nós somos realmente cidadãos do reino de Deus. A nossa cidade, como Paulo diz, está onde? No céu, de onde também aguardamos não só a cidade, mas também o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pode mudar aí. Então vamos lá, 1 Tessalonicenses 2,12: para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Ele nos chama para ir. E ele está falando com o crente, ele não está falando com o descrente, que Deus está chamando o descrente para ser cristão. Não, ele chama-nos para o seu reino e glória. 2 Timóteo 4,18: e o Senhor me livrará de toda má obra e me guardará para o seu reino celestial. Detalhe, o reino de Cristo, ainda que na terra, é o reino dos céus. Pastor, mas eu não entendi. Você vai entender. Jesus, quando fala do reino, ele não fala do reino nos céus, quando estou falando do milênio. Entendeu a diferença? Uma coisa é reino nos céus, outra coisa é reino dos céus. Ou seja, a característica do reino aqui vai ser celestial. A estrutura do reino, a justiça e tudo mais é o reino celestial. Afinal de contas, quem é o rei? Zacarias 14, 9: e o Senhor será rei sobre a terra. Lembra disso? Então, se o Senhor, que é do céu, reina, esse reino não pode ser um reino humano, terreno, ele é um reino dos céus. Lembra daquela pedra que foi cortada do monte, Daniel? O que é um monte? É um reino, mas ela foi cortada do monte no céu, ou seja, foi cortada uma pedra do reino do céu, foi lançado na terra, destruiu os impérios humanos. Então aquela pedrinha do céu cresceu e se tornou um grande monte, ou seja, se tornou um grande reino. Ou seja, o reino que está aqui é o mesmo reino que está lá. Entendeu? Por isso nós oramos: venha a nós o vosso reino, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feito no céu hoje. Amém? Aqui tem um detalhe importante, em João 18. Pilatos está dialogando com Jesus e Jesus fala assim: o meu reino não é desse mundo. Aí muita gente para aqui e fala: aí pastor, acabou, o reino de Jesus não é aqui desse mundo. E aí para de ler. Só que a Bíblia fala, Jesus diz: se o meu reino fosse desse mundo, Jesus está falando, eu não vim fazer guerra com vocês aqui agora, eu não vim com força política, não é isso, eu não vou fazer, não precisa de ficar preocupado.
Se o meu reino fosse desse mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. E não foi essa a proposta de Jesus. Vamos sair batalhando. Só que ele fala, mas, qual que é a próxima palavra? Agora. Agora, atualmente, hoje, presentemente. A palavra num. Mas agora o meu reino não é daqui. Significa o quê? Ainda não. Entendeu? O meu reino não é desse mundo, Pilatos. Se fosse desse mundo, os meus servos iam entrar em guerra, eu estava fazendo exército. Mas agora, o meu reino não é daqui. Não chegou o tempo ainda. Vai chegar o tempo. E aí quebra toda aquela estrutura que as pessoas têm de achar que quando ele fala que o meu reino não é desse mundo, e realmente o reino de Cristo é o reino dos céus, não é o reino na estrutura que ele tem terrena. Então por isso que a gente ora aí, venha a nós o teu reino. E quando que isso vai se cumprir? Apocalipse capítulo 11. Por quê? Paulo tinha dito que, na verdade, vos digo um mistério, né? Eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Então a gente precisa ir para Apocalipse e ler a última trombeta para saber se está acontecendo alguma coisa que aponta para a vinda de Cristo. Na última trombeta, Apocalipse 11, no verso 15, está escrito: o sétimo anjo, que é a sétima trombeta, que é a última, tocou a sua trombeta. Então Jesus tem que vir, certo? Entendeu? Amém? Só para mim ter um feedback para saber se posso continuar ou ter que repetir. Eles tocaram a última trombeta e houve no céu grandes vozes. Lembra do alarido, as vozes que diziam: os reinos de Marte vieram a ser. É isso que está escrito? Não. Os reinos do céu. É isso? Não. Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. O próximo verso, eles estavam dizendo: graças te damos, Senhor. Isso lá na sétima trombeta, lá no finalzinho. Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Então chega o momento em que Jesus tirar o rei aos que estiverem à direita: vinde benditos do meu Pai, toma posse do reino, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, uma coisa é você ter a promessa do reino, você ter relação com o reino, quando você é cidadão do reino, quando você é embaixador e representante do reino. Outra coisa é você tomar posse desse reino como reis e sacerdotes. Jesus não prometeu que você vai ser apenas um embaixador, ele falou que você vai ser rei e sacerdote. Amém? Vamos lá. Então você tem algumas características aqui importantes, né? Elementos necessários para um reino futuro. Você tem a promessa desse reino, você tem um rei, governo, cetro, que é o símbolo do governo, trono, coroa, povo e território. Então o próximo slide ele vai falar o seguinte: 2 Pedro 1, verso 10 e 11, ele fala: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca, jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno. Ele está falando com quem é descrente ou com quem é crente? Portanto, irmãos, crente, já era crente, mas não entraram no reino? Sim, o reino entrou nele, ele já participa, ele desfruta das glórias vindouras, né, das bênçãos vindouras. Contudo, Pedro está falando: procurem fazer cada vez mais firme a vossa vocação e a vossa eleição, porque fazendo isso nunca, jamais tropeçareis, porque assim vai ser concedida a vocês amplamente a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Próximo aqui, Salmo capítulo 2, versos 6 a 9. Eu tenho estabelecido o meu rei em Sião, sobre Sião, meu santo monte. Falarei do decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me
e eu te darei o quê? Olha, está falando de quem? De Jesus. Pede-me, eu te darei as nações por herança. Aí Jesus vai pegar a herança dele e vai fazer o quê? Aí ele fala: e as extremidades da terra por possessão, tu os quebrarás com um cetro de ferro, tu as despedaçarás como um vaso de oleiro. Aí a pessoa lê esse salmo e fala: Jesus não vai governar nações, ele vai quebrar, vai moer, vai virar pó. Mas o oleiro quebra o vaso e faz o quê? Faz um vaso novo. Ele vai destruir o governo humano, ele vai fazer o governo divino. Você vai ver logo agora. Zacarias 14:16. Acontecerá que vai ter uma guerra, o que? O cavaleiro do cavalo branco vai vencer a besta, os seus exércitos, vai ter muita morte. Só que ele fala: acontecerá que todos os que restarem de todas as nações. Então vai restar gente, certo? Todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa de tabernáculos. Nenhuma outra festa é celebrada a não ser tabernáculo, porque já foi cumprida tudo em Cristo e agora Deus está aqui. O que significa tabernáculo? Deus está com os homens. E aí é a única festa que ela vai ser literalmente cumprida pelas nações, que é de ir todo ano na sede do governo do Senhor para adorar o Rei. Quem é o Rei? Jesus. Amém? Jeremias 23:5. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. O que é renovo? É um broto que está saindo da mesma raiz de Jessé, raiz de Davi, da mesma descendência, né? Então Jesus é um renovo justo, e sendo rei, reinará, e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nem adianta a pessoa falar assim: não, mas Jesus, quando ele morre, está escrito lá, Rei dos Judeus. Não é isso que está falando ali. Nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro, e esse será o seu nome com o qual Deus o chamará: o Senhor, justiça nossa. Então, pode ser. O que vai acontecer? Sendo rei, ele vai reinar. O judeu tinha isso em mente. Não, o Messias, ele vem para reinar, mas isso não aconteceu ainda. E aí ele fala aqui em Apocalipse 12:5, lembra disso? Da mulher que deu à luz ao filho? E deu à luz a um filho homem, que há de fazer o quê? Qual é o propósito desse filho homem? Há de reger, governar, reger as nações com cetro de ferro. O seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Ele há de reger as nações. Apocalipse 19:15 fala assim: e da sua boca, do cavaleiro do cavalo branco, saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. Que espada que é? A espada é a palavra de Deus. Vai ferir as nações porque vai bater de frente com os princípios morais, éticos. Tudo que é governo, tudo que é corrupção vai cair por terra. Ele vai ferir as nações e as regerá com cetro de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Só que um detalhe: a palavra que fala aqui que ele vai reger as nações com cetro de ferro, algumas pessoas pensam assim que ele vai destruir essas nações. Só que a palavra regerá é a palavra pastor, ou seja, ele vai apacentar ou pastorear as nações. É bem diferente o sentido. Então quer dizer que reger é instruir as nações, como se tivesse um regente coordenando todo um grupo e conduzindo ele no compasso certo. Ou seja, quando o texto de Isaías diz: e de Sião sairá a lei, né? Por que de Sião sairá a lei? Não está falando literalmente que de Israel vai sair a lei, porque o rei está em Sião, no meu monte, Sião. Então de Cristo vai sair a lei para reger as nações. Isaías 66, versos 7 e 8 vai falar: antes que estivesse de parto, deu à luz, e antes que viesse as dores, deu à luz a um filho. Esse filho é Jesus. Quem jamais viu tal coisa? Quem viu coisa semelhante?
Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Quando você fala de terra, você fala de povo. Nascerá uma nação de uma só vez? Mas logo que Sião esteve de parto, deu à luz a seus filhos, que somos nós. Mas como que se gera uma nação assim, de uma só vez? Como que surge uma nação de repente? Primeira coisa, se você parar para observar, o Evangelho, ele prega para você fazer parte de uma nação. Essa nação, ela surge exatamente quando Jesus ressuscita. O sangue do Cordeiro foi derramado, uma nova aliança foi feita, pronto, surgiu uma nação. Um só dia. E aí agora a gente é convocado a participar dessa nação. Apocalipse 2, 26. Aí nós vamos chegar agora. Queria convidar você a abrir Apocalipse, capítulo 2. E nós vamos degustar as promessas de Cristo às 7 igrejas. E sempre que ele termina a promessa a qualquer uma das igrejas, ele diz: ouça o que o Espírito diz às... Então vamos ouvir o que o Espírito tem para nós. Ele começa a escrever a igreja de... Aliás, antes de eu ir para lá, eu vou ler aqui a promessa para a igreja de Éfeso, verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não é a qualquer um, não é o que simplesmente acha que é crente, é ao que vencer. Eu lhe darei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. É uma grande promessa. A igreja de Esmirna, no verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem vencer, não receberá o dano da segunda morte. Futuro, não é isso? O que é a segunda morte? Lago de fogo, depois do juízo final. A igreja de Pérgamo, verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Futuro. Tiatira, verso 26. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei o quê? Autoridade ou poder sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá em pedaços como se fossem objetos de barro. Vamos lá. Preste atenção nessa promessa de Jesus para a igreja. Sejam fiéis. Sejam fiéis. Quem vencer, eu vou dar para ele poder ou autoridade sobre as nações. Isso não aconteceu ainda, isso é evidente. Essa é uma promessa futura. Quem vencer, eu vou dar poder sobre as nações. E com cetro de ferro, que nós já vimos lá no Cavaleiro do Cavalo Branco, o que se refere? Vocês vão pastorear, vocês vão ser sacerdotes, vocês vão instruir as nações, mas com autoridade. O que é cetro de ferro? Eu vou dar uma ideia para você mais ou menos. É firmeza na exigência para o cumprimento das regras. Então a igreja vai ser rei e sacerdote, ela vai ter autoridade, ela vai ser respeitada pelas nações, ela vai conduzir eles na verdade. Tanto é que quando essa pessoa cometer pecado, ela vai ser punida, mas depois de um certo prazo, ou seja, quando ele estiver já na maioridade penal, vamos dizer assim, que tem isso também. Ou seja, quando ele já é consciente, já é maduro. Eu pulei o verso 10? Não. Agora, 3. No capítulo, agora a igreja de Sardes, no verso 5, capítulo 3, verso 5. Ao que vencer será vestido de vestes brancas. Por quê? Porque o sacerdote veste a veste de que cor? Branca. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Aquele que confessar Jesus diante dos homens será confessado diante de Deus e dos anjos. 3 verso
12, aliás, 11, verso 11: eis que eu venho sem demora, guarda bem o que você tem, para que ninguém tome a tua. Uma pergunta: quem usa coroa? Reis. Você tem uma coroa preparada, mas guarda o que você tem, senão alguém vai ter que usar essa coroa. Ou seja, o que significa isso? O reino, ele é um reino que vai realmente exercer função de reino. Você vai ser rei, mas Cristo vai ser rei dos reis, Senhor dos senhores. O seu sacerdócio é forte. E aí ele fala aqui no verso 21, além da coroa, ele fala: ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo aonde? No meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no meu trono. Essa promessa é algo futuro. Jesus está dizendo: olha, eu sentei com meu Pai no trono dele, e eu falei: olha, todo poder me foi dado no céu e na terra. Jesus vai vir, vai estabelecer seu trono na terra e fala assim: ó, vocês vão sentar comigo. Isso significa o quê? Vocês vão ter autoridade sobre as nações. Ele já falou isso no início, falou de coroa, falou de trono, falou de cetro, e ainda assim, muitas vezes, a gente não está entendendo o que a Bíblia está falando claramente. Vai ter um reino literal. Jesus vai reinar sobre as nações e nós somos parte do governo dele. Não vai ter deputado, vereador, senador, não vai ter nada disso. Vai ter reis que governam com justiça. E esses reis estão sentados aqui. Amém? Irmãos, eu fico super empolgado em saber que o Senhor Jesus nos dá a oportunidade e o convite de participar do seu reino. Não tem coisa melhor do que você ver a justiça sendo feita. E quando eu falo de justiça, é o pobre não ser oprimido, é as pessoas não serem mortas. São tantas coisas que acontecem por causa do pecado, a injustiça que entrou no mundo, doenças e tudo mais. Você já imaginou um reino sendo feito com justiça? Vê qual que é esse. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 12, diz assim, já li antes, né? Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Apocalipse 3, 21 também, falando: sentará comigo no meu trono. Lucas 22, 30, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Isso aqui está falando com os seus discípulos, e ele está falando lá, Daniel 7,18, para recordar: mas os santos do Altíssimo receberão o reino depois da formação dos chifres da besta, do anticristo. Depois de tudo isso acontece que vem o Senhor, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão, é posse para todo sempre. Então, como eu falei, o milênio é apenas um start, é um início de um reino eterno. Mas por que o milênio é? Porque aquelas nações ainda vão ser instruídas, mas depois elas vão fazer prova. Não é assim que o professor faz? Ele ensina a matéria, depois passa a prova. Foi aprovado? Passa de ano. As nações também vão acontecer isso. Durante 1000 anos elas vão ser instruídas, vão ser demolidas as suas estruturas, vão ser instruídas, depois elas vão passar pela prova. E aí então o Senhor continua. O reino do Senhor é um reino eterno. Eu acredito que não, esse segundo verso eu não li. Volta aí, porque o primeiro eu falei: venho sem demora, né? Sua coroa. O segundo verso é muito importante. 2 Timóteo 4:1. Olha o que Paulo fala aqui: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Jesus não veio para julgar ninguém, na primeira vinda não, mas na segunda vai. Ele vai julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Se o reino já estivesse acontecendo e depois vinha a vinda, Paulo diria: vai julgar os vivos e os mortos no seu reino e na sua vinda. Mas não é isso que ele fala. Ele fala: ele vai julgar os vivos e os mortos na sua vinda e depois no seu reino.
Ficou claro aí? Amém? Daniel 2,44 fala que nos dias daqueles reis, né, os 10 reis do pé da estátua, que são os 10 reis que vão dar poder para o anticristo, o Deus do céu, lá naqueles dias, levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Ele esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. O que é destruir reinos? Destruir estrutura de governo. Daniel 7,27. Não era nem para tentar falar. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu. E isso a gente precisa ficar bem claro. O reino, o domínio e a majestade dos reinos aonde? Debaixo do céu é aonde? Na terra. Serão dados para quem? Ao povo dos santos. Quem são? Nós. Ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno. E todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aonde quer que for, esses domínios vão servir quem? O povo dos santos do Altíssimo, que vai receber o reino. Amém? Irmão, o evangelho do reino é algo profundo. Quando nós pegamos escritos dos primeiros crentes, os primeiros pastores, bispos da igreja primitiva, eles eram apaixonados pelo reino, eles falavam insistentemente sobre o reino. Só que o reino é uma pregação que Satanás gosta de ouvir, sim ou não? Por quê? Porque ele fala da derrota do diabo, fala que essa estrutura que ele usa, que ele faz, que ele oprime, que ele causa tanto dano, tanta corrupção ao gênero humano, vai cair por terra. Então, ao longo da história da igreja, você vai pegar e pode conferir depois. Primeiro, segundo, terceiro século, unanimidade em pregar tudo isso que eu estou falando para vocês. Eu não tinha isso aqui de trás da orelha. Você acha que todas as referências bíblicas aqui, o Senhor iluminou minha cabeça e veio assim, pá. Não foi. Fui aprendendo com pessoas antigas. Fui lá na origem da fonte, quando a água sai dos discípulos para os seus discípulos. E foi passando, depois a água começa a ser corrompida. Será que é assim mesmo, né? Não deve ser. E aí, já não se prega reino. E quando prega, é para falar de prosperidade. É um reino aqui e agora. Deus quer te dar empresa, quer te dar carro. Deus pode te dar sim, mas é essa a promessa que Ele fez. Quando você pega na palavra de Deus, tudo isso que você viu hoje é grande demais. É grande demais. Deus falou que quer te dar uma coroa, quer te colocar sentado no trono com Ele, vai te dar um cetro na mão, falou que vai te dar autoridade e poder sobre as nações. Ele fala que todos os domínios vão servir a você, aonde quer que for, mas Ele exige santidade. Sede santo, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Porque Deus não vai pôr um rei corrupto no reino. Deus não vai pôr um sacerdote corrupto, sem santidade. Como é que pode um sacerdote sem santidade? Noção de justiça nós precisamos ter hoje. E aí você pega os bem-aventurados, as bem-aventuranças. Jesus está falando ali, bem-aventurados esses. Vamos lá, Mateus 5. Às vezes a gente passa batido alguns versos que são tão fundamentais, tão importantes. Mateus 5, verso 3. Bem-aventurados os pobres de espírito. Por quê? Deles é o reino dos céus. Não é reino nos céus, mas é reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados, e Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Verso 5, lê bem altinho aí, ó. Bem-aventurado os mansos. Por quê? Misericórdia, Jesus. Quer herdar a terra, não? Jesus está falando bem-aventurados os mansos, porque eles têm uma herança. Qual é a herança? Terra, é o governo sobre a terra. Pastor, você está falando que nós não vamos ter acesso ao céu? Eu não falei isso em momento nenhum. Se você vai ter um corpo glorificado, um corpo celestial, por que você não vai ter acesso ao céu? Mas o seu domínio, a sua esfera de governo, é a terra. Jesus não, Jesus é Deus. Jesus, Ele fala, todo poder me foi dado aonde? No céu e na terra. Eu sentei no trono do Pai.
Mas ele vai trazer um trono para cá, eu vou falar, esse trono aqui vocês vão sentar comigo. E eu quero sentar lá. E essa mensagem é que me motiva sair e ter prazer de vir cá falar isso com vocês. Por mais que alguns possam debochar, possam achar que sabem demais, não importa, para mim essa mensagem queima o meu coração. Ela arde na minha alma e eu sei que eu tenho necessidade de trazer isso para os irmãos. Eu não sei até quando, mas eu sei que é necessário despertar os irmãos. Olha, olhem para os sinais, mas olhem para os sinais direitos. Mas mais do que uma mensagem de perseguição, de qualquer coisa, nós temos uma mensagem de esperança. O Senhor Jesus falou que vai ter sim, o chifre pequeno vai perseguir, vai vencer, vai fazer guerra, mas até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos, e chegou o tempo em que eles possuíram o reino. Ah, meu Deus, essa mensagem tem que queimar nossa alma. Quando a igreja tem noção de quem ela é e do que ela pode ser, meu irmão, não tem nada que tira do seu coração a convicção, a fé verdadeira de não negar em Jesus em qualquer circunstância. Nada. Mas se a gente achar que nós vamos ficar simplesmente ociosos pela eternidade, eu tinha uma sensação assim quando eu era criança muito estranha sobre a salvação. O que a gente vai fazer no céu? Nós vamos cantar. Vou ficar lá só assim, glória, glória, glória. Falei, que coisa, eternamente? Tem hora que cansa. É uma proposta sem propósito. Mas quando você entende que tem um reino, que você tem uma responsabilidade, que você vai ter pessoas ali que você vai cuidar, que você vai amar e que vai direcionar essas pessoas para Cristo, e que você vai participar de um reino de justiça e de paz, isso mexe com o nosso coração. Pode parecer estranho, mas é isso que a Bíblia diz. Mas é a primeira vez que eu ouvi isso. Pode ser, para alguns pode ser a primeira vez que ouviu. Tamanha é a importância de resgatar a mensagem bíblica. Eu repito, qual foi o seu material didático? A Bíblia. Pastor, mas você manipulou o texto. Mostra qual texto? Nenhum texto fora do contexto, nenhum texto forçado. Você está lendo. O que eu quero é despertar em você o seguinte: Jesus te chamou para participar, literalmente, de um reino. E esse reino é um reino de Cristo. É por isso que Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Deixa eu verificar aqui se tem. Eu só estou acompanhando aqui. Estou todo perdido aqui. Aí a gente encerra ele. Deixa eu ver se a gente tem mais tempo. Até 9, né? Pode falar. Pode fazer. De preferência as mais fáceis. Oi, vamos lá. Vou começar pelas mais fáceis. Então, primeira, alguns dos mortos que não ressuscitaram na primeira ressurreição poderão ser salvos na segunda, ou todos esses serão condenados na abertura dos livros? Tá. Vamos lá. Juízo final, Apocalipse 20. Para encerrar o seminário, né? Encerrando já, chegando ao finalzinho, queria dizer para os irmãos o seguinte: não é essa a resposta. Essa resposta eu vou falar sobre ela. Deveria ter falado isso no início, né? Pode ser que tenha uma resposta que eu não vou saber explicar para os irmãos. Isso obviamente não coloca todos os versos em xeque. Coloca só a minha capacidade de talvez explicar determinadas coisas. Mas o milênio é um assunto lindo, tem muitas perguntas, muitos questionamentos. Quero estimular você a pesquisar, a buscar informações sobre isso. Mas tem respostas que realmente elas são pessoais, elas estão em desenvolvimento. Essa aí é uma também. Por quê? O que está escrito? Apocalipse 20, verso 11. Eu vi um grande trono branco. Lembra que Satanás foi lançado no lago de fogo, no verso 10.
No verso 11, eu vi um grande trono branco, é o trono de julgamento, e santo, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Essa cena que João está vendo, ele está tendo uma visão, e ele está simplesmente falando o seguinte: eu só vi o trono, não vi mais nada. Eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. Abriram-se os livros, são vários, e abriu-se o outro livro, que é o livro da vida. Esse livro da vida é o livro onde é que está relatado. Jesus fala: ó, quem for fiel, de modo algum eu tirarei o seu nome do livro da vida. Moisés mesmo falou com o Senhor: risca o meu nome. Aí o Senhor fala: olha, eu vou riscar seu nome, não. Aquele que pecar é que eu vou riscar, não é você, né? Mas aqui você tem o livro da vida e você tem os livros. Que livros são esses? Todos os primeiros cristãos vão falar que esses livros são os livros das obras das pessoas, porque a Bíblia sempre, quando fala de julgamento, está falando que dará a cada um segundo as suas obras. Então seria, por exemplo, digamos assim, o livro das suas obras. Então vão ser abertos aí nesse juízo final. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Isso confirma a ideia dos primeiros cristãos. Então cada um vai ser julgado pelas suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno, ou a morte e o Hades, não é inferno, não sei por que essa tradução está assim, deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Não faz sentido, o inferno foi lançado no inferno. Então a morte e o Hades, agora chegou a morte da morte, tá? Foram lançados no lago de fogo. E aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado também no lago de fogo. Como é que eu vou falar sobre essa questão? Se pode ser que tem salvação para alguém, para se tornar igreja? Não. Para se tornar igreja, não. Um livramento assim para falar assim: essa pessoa foi salva. Porque quando nós falamos salvação, a gente fala do ponto de vista de alguém que ouviu a pregação, creu no evangelho e agora ele se torna um com Cristo, e isso é a salvação. Não. Mas o juízo final, ele vai ser um juízo universal, onde ele vai pegar depois, a igreja já não participa disso aqui, não, a igreja já está em corpo glorificado, reinou já 1000 anos, né? Ela está no estado imutável, não muda. As nações passaram pelo milênio. Quem pecou, o que acontece? Quem pecou, morreu, porque o salário do pecado é a morte. Eu esqueci de ler esse texto aqui, que a partir dos 100 anos o pecador vai passar pela morte. Morreu, vai para o juízo final, vai ser julgado, mas já vai ser condenado. Mas aqueles que foram fiéis vão seguindo, vão ser tentados lá no final. Uma grande parte vai seguir Satanás, mas tem um grupo que vai permanecer fiel. Ok. Então, esses que seguem Satanás, tchau para eles. Crentes também, vai ter vários crentes também que vão morrer aí, não vão participar do milênio, não vão participar de nada. São os crentes que falam Senhor, Senhor, mas suas obras eram malignas. Mas o que eu entendo aqui? Lendo um livro chamado O Fator Melquisedeque. Quem já leu esse livro? Já leram? É um livro de missões. E quem leu aqui? Só uma pergunta. Só os dois ali? Tá, vou indicar para vocês. O Fator Melquisedeque. Ele explica sobre Deus agindo nas nações de modo geral. Seria a graça comum. Como é que eu vou falar? Aquelas pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho, o que acontece com elas? Se eles foram boas, entre aspas, boas pessoas até onde eles tinham entendimento, nunca ouviram o Evangelho, está entendendo aí? Um índio, no Brasil, um asteca, um inca, um maia, tá. Algumas tribos, você percebe que chega lá, eles já estão praticando satanismo, eles estão comendo pessoas, eles estão fazendo um monte de bagunça, Satanás está influenciando mesmo. Mas outras tribos não são bem assim. Você passa a observar algumas características naquela tribo que não é tão natural assim. E aí você observa até práticas dos 10 mandamentos ali. Não matarás é regra para eles, não adulterarás é regra para eles, não roubarás. Você fala assim: peraí, mas da onde que esse povo tirou essa noção tão isoladas? Os céus manifestam a glória de Deus. Então, dentro desse princípio, vou falar,
alguma coisa que eu tenho meditado sobre o assunto a partir de alguns comentaristas também, que eles dizem o seguinte, que esse povo, eles não são igreja, evidentemente. Fechou? Entenderam aí? Claro. Mas eles nunca ouviram a pregação do Evangelho. Vai para o inferno. Essa é a resposta rápida e prática, e seria a resposta mais fácil que eu poderia te dar. Vai todo mundo para o inferno. Só que aí tem um detalhe. Aqui fala que eles vão ser julgados pelas coisas que estão escritas no livro. O sangue do Cordeiro é o que te promove a ser noiva do Cordeiro. Amém? Eles não passaram pelo aquilo que a gente chama de sangue do Cordeiro. Mas esse julgamento aqui pode levar eles a serem nações e não igreja. Entendeu? Entendeu aí? Não é uma afirmação. Ainda eu estou fazendo uma pesquisa, mas queria compartilhar com vocês. E eu acho bem interessante vocês darem uma lida nesse livrinho, é baratinho. Todo grupo que vai fazer missões, lê ele, tá? Quem vai fazer missões vai ler ele, mas agora você não vai ler só por causa de missões, embora seria bom você ter essa noção de missão e do porquê levar o reino a outros lugares. Leia esse livrinho, chama O Fator Melquisedeque. Só para deixar claro, ficou claro o que eu falei? Eu estou dando uma volta para que você não fale assim, pastor Filipe está ensinando heresia. Eu não estou ensinando heresia, eu estou dizendo o seguinte, é uma das questões que é uma possibilidade dessas pessoas não serem salvas no sentido de se tornar igreja, mas também não ir para o inferno, tá? Dentro do limite da lei que estava diante deles. Segunda, e tem mais uma. Então o reino dos céus será aqui na terra? Acabou? Sim. Tá. Eu vou pegar de novo alguns textos que a gente tinha lido, Daniel 7, por exemplo. Não, mas eu vou ler Apocalipse, porque senão a pessoa vai falar assim, mas isso é Antigo Testamento, certo? Apocalipse 11, Apocalipse 15, aliás. 11, 15. Então acontece a última trombeta, e aí é dito o seguinte: o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos da onde? Os reinos do mundo vieram a ser do Senhor e de seu Cristo. Então, sim, o reino dos céus, o reino dos céus vai ser um reino na terra, onde nós vamos reinar sobre as nações. Nós não vamos reinar sobre anjos, querubins, serafins, isso é... A Bíblia fala assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Então, vou pegar aqui um exemplo, Apocalipse 21. Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra se passaram, o mar já não existe. Não sei se você quiser pesquisar depois, o pastor Rafael Miquio fez um estudo lá no canal sobre o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu para onde? O vácuo. Descia do céu para a terra. A nova Jerusalém vai ficar aqui. Hoje ela está lá. Por isso que fala assim, mas a nossa cidade está nos céus. Ela está lá, mas ela vai ficar lá? Não, ela vai vir. Então eu vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu adereçada, com esposa ataviada para o seu marido. Essa cidade, ela tem todos os símbolos que apontam para o seu povo, tá? Então tudo ali aponta para nós. Então 12 portas, são 12 tribos de Israel, está falando do povo da antiga aliança. Os 12 fundamentos são os 12 apóstolos. Então, as 12 portas, cada porta é uma pérola, e é uma das 12 tribos. Os 12 fundamentos são pedras preciosas, que são o nome dos apóstolos, que é o fundamento da igreja, de modo geral. Então aquele muro, tudo que aquela cidade tem, ela aponta para uma perfeição que se identifica com o povo dessa cidade. Talvez eu tenha um exemplo simples aqui para falar. Falando rapidamente aqui, qual que seria o símbolo assim, de Fortaleza, que mais identifica com o seu povo? Não ouvi. Jangada? Jangada, por exemplo. Então,
você tem símbolos aqui ao redor da cidade, que talvez você não perceba. Uma duna que eu fui lá hoje, fiquei todo torrado no sol. Você tem várias coisas que são bem peculiares, que você mudar de cidade, você vai ficar com saudade daquele lugarzinho, daquelas coisinhas, aquilo ali. Então a Nova Jerusalém, a santa cidade que é a nossa, ela tem elementos que apontam e testemunham do povo que habita nela, ou do povo que pertence a ela, que somos nós, tá bom? Mas essa cidade, ela desce do céu. Eu creio nela as duas formas, uma coisa não anula a outra. Ela é uma cidade que tipicamente, ela tipifica um povo, mas ela é uma cidade literal também, tá? E é o que a Bíblia fala, ela desce do céu, enfeitada como a noiva, porque nós somos a noiva, somos um povo que habita nela. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: aqui cumpre então a última festa. Eis aqui o tabernáculo de Deus. Aí cumpre a festa de tabernáculos com os homens, pois com eles habitará, eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Não tem mais morte, nem choro, nem dor. Então diz: e ele enxugará, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas se passaram. E aí faz nova todas as coisas. Então, a pergunta é: o reino vai ser na terra? Sim, inclusive o próprio Deus vai vir para cá, para ficar conosco. E aí fala assim, nessa cidade, verso 22: nela não vi templo, porque o seu templo é o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade, não o mundo, mas a cidade não precisa de sol, que o sol e a lua nunca vão parar de existir. Mas a cidade não precisa de sol, nem de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações, leia aí, Apocalipse 21, 24. E as nações da onde? Não ouvi. Vocês não ficam com preguiça, não? Hã? As nações da terra. E as nações dos salvos, vamos falar assim: nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória. As suas portas não se fecharão, nem de dia, porque ali não haverá noite, e a ela trarão a glória e a honra das nações. Capítulo 22 mostrou-me um rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um lado e de outro, estava o rio, do lado do rio estava a árvore da vida. Lembra que Jesus prometeu que você vai comer da árvore da vida? Que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde ou cura das nações. Eu fiquei pensando assim, poxa vida, o que tem a ver o fruto? O fruto nós vamos comer, as nações não vão comer o fruto, mas as nações, fala assim, que as folhas da árvore são para a cura ou para a saúde das nações. E eu fiquei meditando até que eu entendi, quando eu fui tomar um boldo. O que você faz com folha de árvore? Chá, remédio. Então, essa árvore da vida, o fruto é para nós. Adão, não deixa ele tocar na árvore da vida, Fruto é para a igreja, mas as nações vão ser curadas. No verso 3 fala assim: ali nunca mais haverá maldição contra alguém, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Ali aonde? Onde que está essa cidade? Onde que vai estar a cidade aqui? Na terra. Ali não haverá noite, não necessitarão de lâmpada, nem do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo o sempre. Amém? Eu preferi vir para Apocalipse para evitar ir Daniel, e às vezes alguém entender assim, está indo muito para o Antigo Testamento, embora a gente mostrou que os profetas lá apontam para uma realidade futura. E o Daniel falou que ia começar pela face e começou com uma bem complicada. Acabou, Daniel. Mais um aqui. Baseado em Apocalipse 3:11. É possível perder a salvação? Nós já vamos para a soteriologia, Apocalipse 3:11. Cadê? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Eu estou pensando assim, será que eu falo ou não falo?
É porque é o seguinte, veja bem, irmãos, eu respeito quem tem posição diferente, mas eu não concordo com a ideia de que o crente não pode perder salvação. Senão não justifica nem sequer uma advertência. Olha, fique atento, guarde, aquele que perseverar até o fim, mas aquele que for fiel até o fim, não é só porque, não, mas ele vai ser fiel porque ele crê. Não é isso que está escrito. Muitos creram, mas não foram fiéis. Inclusive, obreiros que foram provados e aprovados e se tornaram companheiros de Paulo, e Paulo fala, Demas me abandonou porque ele passou a amar o presente século. Então, a própria palavra apostasia ela não pode ser aplicada a alguém que não era. Então, ele era, mas deixou de ser. O abandono da fé é uma realidade bíblica, mas muito clara. Embora, claro, eu compreendo que algumas pessoas possam ter um pensamento divergente, né? O propósito meu aqui não foi falar sobre isso, que é sobre escatologia, mas para mim, nitidamente, e também se você pegar lá o início da igreja primitiva, eles deixavam bem claro para você ficar firme. A própria advertência insistentemente na Bíblia, ela prova que a gente tem que vigiar para não cair. Amém? Eu queria agradecer aos irmãos. Tem alguém lá em cima? Eu queria agradecer aos irmãos pela paciência de me ouvir até agora. Sei que vocês estão cansados. Para mim é um prazer muito grande estar aqui, tá? Desde o dia que eu viajei, meu filho está me pedindo para voltar. Ele estava com medo, eu vim morrer de avião, né? Porque cabeça de criança é assim, avião cai. Meu pai está no avião. Então, eu tenho 2 meninos, um de 5 anos, um de 10 anos. Deixei eles lá para vir com vocês aqui com prazer. Não cobrei nada. Eu não coloco essa condição para ninguém. Não acho que ninguém deva fazer isso, tá? Eu só prego se me pagar, só canto se pagar. Estimulo a todas as pessoas a não fazerem isso, tá? E não estou falando que se você for a algum lugar resolver te ofertar é diferente, mas se você colocar uma condição, pode ter certeza que não vai agradar a Deus, tá? Isso serve para tudo, inclusive para os cantores gospel, pregadores e tudo que você imaginar. Eu queria pedir a vocês que orem por mim, pela minha vida, pelo meu ministério, que Deus abra a porta da palavra. Eu sei que vocês foram edificados, porque se edificou meu coração, eu sei que edificou alguém aqui nessa noite. Para que Deus abra mais portas, não só para eu ir, mas para que Deus envie outros para falar sobre isso, para que Deus envie outras pessoas que sejam capazes. Talvez você está sentado aqui hoje, talvez tenha alguém que está sentado aqui hoje que entendeu perfeitamente tudo isso, e o Senhor está mexendo no seu coração. Vai e fala, vai e prega. Talvez você vai sair daqui, é uma sementinha que foi plantada, que gerou, que vai gerar. Não é uma mensagem que é muito popular, não é mais popular, não é mais o que a igreja prega com frequência, mas é necessário despertar os irmãos para essa realidade tão linda, tão bonita. É mais fácil ignorar, né? Se for fazer um debate, se quiser ignorar tudo isso, é só ficar tentando achar complicações, embora eu vim preparado para as complicações também, é óbvio, mas queria que vocês orassem sim pela minha vida, como pessoa, como marido, como pai, como esposo, né? Como pastor, que é um servo, e que o Senhor possa nos abençoar. Eu queria apresentar para vocês 2 coisas. Esse site, estamos reformulando ele. Tentei fazer uma migração de servidor e acabou que na migração perdi muitos estudos, mas tem bastante estudo valioso aí. www.cursobiblicoonline.com.br. Curso Bíblico Online é o nome do meu canal no YouTube, que você está vendo aí. Então, o site é esse aí, www.cursobiblicoonline.com.br. O canal é esse também, Curso Bíblico Online, só isso, né? Digitou lá, você vai ver esse símbolo azulzinho em cima. E tem o Instagram também, tá? Para entrar em contato com a gente não é difícil, só falar com o Daniel. Vou ter o prazer de responder os irmãos no tempo que eu conseguir, né? Eu respondo todo mundo, todo mundo mesmo, de qualquer lugar do mundo. O problema é o prazo para eu fazer isso, né? Mas aí sempre eu respondo os irmãos. Eu sei que talvez ficou muitas pendências, dúvida, que alguém ficou com dúvida, falou assim, eu não vou perguntar, estou com vergonha, ou talvez não deu tempo de perguntar,
mas eu vou estar disponível para os irmãos aí, tá ok? Queria agradecer fortemente o Daniel, a irmã Aparecida que está aqui, me doou vários livros, ela não pediu para falar nada, mas a Bíblia fala que ela não pode falar disso, mas eu posso, né? Ela me doou vários livros que hoje tem me ajudado muito lá na minha biblioteca. O esposo dela também está aqui, o Monteiro, Deus abençoe. O irmão Gilberto, mas a sua esposa Celi, que Deus abençoe. Um companheiro aqui em Fortaleza, né? Vários outros irmãos. Daniel, seu menininho não veio hoje, né? O Paulo, desculpa. O Paulo estava olhando para o Daniel. O Daniel e o Paulo, o menininho do Paulo não veio hoje, mas estava aí ontem. Vários irmãos estão aqui. Cadê? O Levi, seu pai também, né? O pastor que eu observei o porquê que eu hospedei lá, porquê que eu estou hospedado lá, para mim aprender muita coisa. Teu pai tem muita experiência com Deus. Irmãos, queria agradecer, chamar o Daniel para encerrar. Oi, pastor, sem palavras, né, a gente fica muito grato a Deus pela sua disponibilidade e a sua consciência para com o reino, né? O pastor disse aqui anteriormente que ele não cobrou, isso foi fundamental, né? Assim, essa simplicidade que ele tem. Ele é sério aqui, mas vocês não sabem o quanto que ele é da resenha. A gente viu hoje de manhã, então assim, foi muito bom, muito massa para nós conhecê-lo, pastor. Então a gente aprendeu muito, certo? E a gente só conseguiu trazer o pastor por conta de Deus, é claro, e por conta de vocês que acreditaram nesse evento, certo? Num momento pandêmico, né, onde as pessoas estão assustadas, mas a gente acreditou que esse tema seria muito bom para que a gente até acordasse, né? Pandemia, Jesus vai voltar, né? Acontecia muito isso, a gente via isso nas redes sociais.